Parabéns, parabéns a todos vocês. Parabéns, parabéns. Vamos à Bíblia, amados. Vamos à Bíblia, livro dos Juízes, capítulo de número 4. Juízes, capítulo de número 4. Glória a Deus. Glória a Jesus. Juízes, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 6. Hoje, como nós estamos com o tempo curto, a pregadora hoje eu deixei ela quietinha, hoje eu vou dar seguimento aqui. Quem achou, diga amém. E mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens, dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, e Císera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela quem? Débora: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. Cadê as mulheres de Deus? Diga glória a Deus. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes, e você diz amém. Hoje é a última noite que nós vamos fechar. Está com ruído aqui no retorno, tá, gente? Não sei se é aqui em cima. Tem ruído aqui no retorno, tá? Nós estamos há 2 quartas-feiras refletindo sobre a história de Débora. E hoje nós vamos fechar. Falamos de forma inicial sobre os ciclos de erros que precisam ser removidos, rompidos. Nós falamos sobre a ideia da lacuna de um juiz e outro, a problemática de darmos espaços, de termos uma vida com brechas, o quanto isso é complicado, a lacuna que existe na nossa vida. Nós abordamos isso. Falamos sobre que nos momentos difíceis Deus ele levanta vozes proféticas, porque em momentos difíceis Deus nunca perde a direção, porque a terra pode estar em crise, mas o céu se movimenta muito bem. Deus ele não perde o controle da história que ele criou, e Deus sempre vai levantar vozes proféticas quando a nação ela perde direção. E aqui, uma vez mais, Deus levanta a Débora. E nós falamos um pouco sobre isso. Falamos da característica do seu nome, aonde ela julgava, como julgava. A gente sabe da história. A gente sabe que Débora vai vencer junto com Baraque. Ele vai destruir o exército de Císera, que era o seu general. O rei Jabim vai ser também aniquilado junto com o seu povo. E a gente está entendendo dentro desse processo como a gente rompe em fé diante dessas verdades que a gente extrai desse texto. Hoje eu quero começar dizendo que o céu, ele não procura gênero. Eu falei um pouco sobre isso. Mas o céu, ele não fica escolhendo se é homem ou mulher. O céu, ele está atrás de homens disponíveis, mulheres disponíveis. No momento em que Débora, ela assume a liderança, ela não assume por uma rebeldia, ela assume porque ela estava disposta, ela precisava obedecer à voz de Deus. A gente entende que, observando essa história, o foco aqui não está em exaltar o feminismo, não está para evocar a figura feminina, não é isso. Mas a gente falou aqui um pouco sobre isso. Os homens se calam, as mulheres se posicionam. As mulheres se calam, os homens se posicionam. Fato é que Deus sempre vai alcançar o coração de alguém que está posicionado. Fato é que a gente tem que ter a consciência que Deus nunca vai deixar o seu povo inerte.
Às vezes a gente olha para a igreja, a gente vê tanta coisa ruim, tanta coisa exposta, tanta coisa cinzenta no meio do povo de Deus. Mas deixa eu te falar, irmão, o povo ainda é de Deus. Deus ainda toma conta da sua igreja. Ah, mas a igreja está falida. Eu não sei qual é a igreja que está falida, irmão. A igreja de Jesus nunca vai falir. Ah, mas a igreja não é mais a mesma. A sua igreja não pode ser. Sei lá onde é que você congrega. Mas a igreja de Jesus ainda é forte, ainda é poderosa, ainda ela é firme. Eu disse que a igreja de Jesus ainda é forte, é poderosa, ainda é firme, é pungente. Talvez alguns ainda estão dormindo. Você lembra das 10 virgens? Tinham 5 que dormiram, eram virgens, estavam de branco, estavam no mesmo lugar, estavam ali presentes, na mesma expectativa. 5 dormiram, mas tinham 5 que estavam acesas. Mas bastou, as 10 estavam acesas, mas não adianta estar aceso, não adianta queimar, precisa queimar continuamente. Não precisa estar vivo, não precisa viver continuamente. Deus não está atrás de pessoas que piscam parecendo um pisca-pisca que vai aparecer agora no São João, irmão. Não adianta aquecer e queimar hoje, amanhã apagar. Não adianta pregar hoje, amanhã não pregar. Não adianta gritar hoje, amanhã não gritar. Não adianta orar hoje, amanhã não orar. Não é questão de velocidade ou aparência. Deus procura constância. É para queimar, é para cremar. E a ideia aqui é que o Senhor, Ele observou nesta mulher alguém disponível. Deus sempre, na história, teve alguém. Ezequiel vai dizer isso. Procurei entre vós o homem, Deus tomando a boca do profeta, que estivesse na brecha perante mim este povo, e eu não encontrei. Só que ele era o profeta que Deus encontrou. A figura não era contextual, a figura não era local, a figura era contextual, porque Ezequiel era essa pessoa. Deus sempre encontrou alguém. Todas as vezes que você tiver em um buraco sem saída, todas as vezes que você tiver uma situação insolúvel, acredite, a última palavra vem de Deus. Pastor, eu estou no fim do poço, eu estou no buraco, não tem nem mais para onde descer. Parabéns, está na hora de você olhar para cima, porque dos céus virá o seu socorro. O povo de Deus é aquele que acredita quando ninguém acredita. Repita comigo: o povo de Deus. Mais forte, irmão. O povo de Deus é aquele que acredita quando ninguém acredita. Acreditar quando todo mundo acredita, irmão, todo mundo faz isso. Você lembra quando Jesus ele fala acerca do amor? Jesus pega pesado, porque ele diz assim, ó: amar quem nos ama, todo mundo faz, irmão. A questão é amar os nossos inimigos. Nós somos aqueles que vão na contramão de tudo o que está acontecendo aí. Na hora que você estiver indo por um caminho que está todo mundo ir, desconfia. Na hora que você estiver falando o que todo mundo está falando, desconfia. O povo de Deus não é o povo da manada. Vou repetir: o povo de Deus não é o povo da manada, não é o povo que vai onde todo mundo vai. Se você estiver indo na contramão do mundo, parabéns, você está indo no caminho certo. Essa ideia é de pessoas que são diferentes. Débora, ela surge porque homens estavam passivos, contextualmente. Deus não unge títulos, Deus não unge funções, Deus não unge aparências, Deus não unge discursos. Deus está procurando corações dispostos a queimar pela presença dEle. Pessoas disponíveis. A gente observa o texto quando a gente lê 1 de Samuel capítulo 16, verso 7. Posta aqui. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê o homem como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor vê o quê? O Senhor vê o quê? Mais forte: o Senhor vê o quê? Você sabe que, biblicamente falando, coração é mente. Todas as vezes que você ouvir falar na Bíblia coração, Deus está falando sobre a mente humana. Deus, ele olha para a nossa condição enquanto ser. Enquanto Samuel estava na presença dos filhos de Jessé para ungir o rei, Deus olhou aonde ninguém vê. Deus viu aquilo que ninguém via. Até o profeta se enganou. Até aquele que era ungido de Deus, validado,
Estava convencido que poderia ser um daqueles grandes homens guerreiros dos filhos de Jessé. Mas Deus olhou o coração. Essa ideia de uma disponibilidade consciente da nossa alma é que Deus procura. Você sabe, tanto quanto eu, que tem muita gente que na presença das pessoas eles se parecem os mais valentes possíveis, mas quando a porca estreita eles são os primeiros a correr. Quando é tempo de festa, quando as coisas são para celebrar, muita gente cola. Dê uma olhadinha na sua história da sua vida. Lembre quando você recebeu aquela bonificação. Lembra daquela festinha que você fez. Lembra dos seus melhores momentos. A turma estava toda lá. Mas na hora que o pepino está ali para descascar, a dívida chega. Quando o problema aparece, porque ele aparece para todo mundo. Quando você olha na sua lista, vê se você consegue contar a quantidade de pessoas que estava lá na sua festa. Poucos são os disponíveis. É muita gente querendo ser ajudado e pouca gente disponível para ajudar. É muita gente querendo ser lembrado, mas pouca gente com capacidade para lembrar. É muita gente querendo ter condições de ser favorecido, mas poucas pessoas para favorecer. Deixa eu te ensinar um princípio, e para você que já sabe, só vou lembrar e só vou refrescar sua memória. Para que no dia da sua angústia você precise de alguém, nos dias que você estiver bem, ajude alguém. Para nos dias que você estiver com frio, você precisa de um casaco e tenha um número para ligar. Quando você tiver alguns, reparte com quem está com frio. Essa ideia de precisar de alguém, muitas vezes elas não aparecem, é porque um dia essas pessoas precisaram e você também não deu. De repente, por você não conseguir algo agora por parte de pessoas, é porque um dia essas pessoas precisaram e você também não deu e não prestou. Ou você não entende que aquilo que Deus te deu não é só para você. Ou você ainda não entendeu que a graça que Deus te deu, a unção que Deus te deu, o dinheiro que Deus te deu, a capacidade produtiva que Deus te deu, a empresa que Deus te deu, tudo que Deus te deu é para que você abençoe alguém. Aquela dispensa bastarda que Deus te deu é para que você use para sua família, sim, mas você olhe para o lado de fora também. Tudo que Deus nos dá, e deixa eu te dar outro princípio lindo bíblico, como a gente falando sobre generosidade. A Bíblia diz que Deus dá semente ao que semeia. Repita comigo: Deus dá semente a quem semeia. O texto não diz que Deus dá semente a quem come. Deus não dá semente a quem retém. Deus não dá semente a quem carrega só para si. Deus dá semente a quem semeia. Isso é um princípio lindo da generosidade. Qual é, pastor? Quanto mais você entrega, mais Deus derrama. Ah, você não entendeu. Quanto mais você entrega, mais Deus derrama. Olha para essa pessoa do seu lado aí, dá aquele sorriso lindo que você guardou para a quarta com graça. Diz para ela assim: o segredo é doar. Quanto mais você doar, diga para ela, Deus vai derramar. Ah, mas fala isso com mais graça. Quanto mais você entregar, Deus vai derramar. E quando Deus derrama é a 30, 60, 100. Quanto mais você entrega, Deus está dizendo: ali tem lugar para eu derramar, ali tem lugar para abençoar. Será que alguém está aqui nessa noite apto para viver essa verdade? Mas essa questão aqui é uma questão que vem do coração. Não pode ser uma questão de pressão. Aqui na igreja, por exemplo, nós somos um povo que acreditamos na doutrina dos dízimos e das ofertas. Isso aqui para a gente não é modismo, não. Isso aqui não é historinha, isso é doutrina. Doutrina precisa ser seguida. Dízimos e ofertas é doutrina, mas vocês nunca vão me ver apertando a mente de ninguém para fazer isso. Santidade é doutrina. E vocês vão ser instruídos na santidade, mas não vou apertar a mente de ninguém para fazer isso. Por quê, pastor? Porque se você não fizer pelo convencimento que o Espírito fizer em você, meu irmão, não é eu que vou conseguir, não. O que é que o Senhor está falando isso? Coração entregue, coração disponível. Davi estava escondido, mas disponível. Davi estava esquecido, mas disponível. Davi estava num lugar oculto, mas disponível. Você não precisa que as pessoas te vejam. Você só precisa estar disponível, porque o Deus dos céus,
Ele vê tudo, Ele vê tudo. Tô orando, Deus está vendo. Tô chorando, Deus está vendo. Tô me humilhando, Deus está vendo. Tô tocando, Deus está vendo. Tô pregando, Deus está vendo. Estou nas madrugadas, Guga, Deus está vendo. Eu estou orando nos asilos, nos hospitais. Pastor, ninguém me vê. Quem te disse? Ele é aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Levanta a mão porque eu vou entregar algo poderoso de Deus aqui. Para de querer ficar parecendo para o homem. Para de querer ficar se colocando diante do homem. Se coloca diante de Deus, que Deus te apresenta para o homem. Se coloca diante de Deus, que Deus faz você lembrado para quem Ele quer se lembrar. O problema é que nós queremos aparecer para o homem e nos esquecer de Deus. Mas Deus está falando: se apresente para mim, porque eu te faço lembrado aonde eu quero fazer você chegar. Corações incendiados. Aleluia. Ailton, corações pegando fogo por Jesus, sabe? Corações que estão disponíveis para fazer a obra de Deus. Jeremias capítulo 20, verso 9 diz: mas se eu disser, não me recordarei dele, e não falarei mais do seu nome. Isso aqui é Jeremias num momento de angústia, de perseguição por falar a verdade. Porque tem muita gente que não quer falar a verdade por causa da perseguição, né? Mas Jeremias foi, se eu não me engano, o único profeta que Deus claramente falou: tu falarás e ninguém vai te ouvir. Tu vai entregar o rolo, mas ninguém vai acreditar. E tem uma hora que Jeremias, ele almeja sumir. E essa é a resposta dele: mas se eu disser, não me recordarei dele, e não falarei mais do seu nome, então no meu coração, como um fogo que arde, vai encerrar meus ossos. Era Jeremias dizendo: é difícil falar para esse povo é de dura serviço, é meu povo, mas não ouve o Senhor. Querem me colocar no calabouço, querem me colocar na sepultura, mas quando eu digo que não vou falar do teu nome, o meu coração arde, os meus ossos se estremecem. O homem que tem o coração disponível, ele diz: eu não vou fazer, mas o Espírito de Deus vai, rapaz, e faz. Eu não vou falar, e o Espírito de Deus vai lá e fala. Porque quem foi que te deu a boca? Quem foi que te deu os pés? É Deus falando para alguém aqui essa noite: você não se governa, não é você que manda, não é os homens que te ordenam, é o meu Espírito que te escolheu. E aonde eu te mandar, você vai. Aquilo que eu mandar você falar, você vai falar. Mas o que eu preciso fazer, pastor? É deixar o coração aceso. Salmos 39, verso 3 diz: esquentou-se-me o coração dentro de mim, enquanto eu meditava. Acendeu-se um fogo, então falei com a minha língua. Esquentou o coração quando eu meditava. Com todo respeito ao louvor, tá? Mas o esquentou o coração não foi quando louvava. Com todo respeito a qualquer outro ministério da igreja, que todos são importantes, nada pode substituir a palavra. Deixa eu lhes dizer uma coisa: existem muitos lugares que a palavra está sendo tolhida. Existem muitos lugares que se faz tudo na igreja, mesmo a pregação da palavra. Existe gente da igreja que agora está no mesmo movimento dopamínico desse tempo, que não aguentam ouvir 15, 30 minutos de mensagem, que já estão dormindo, já não querem mais. Já digam: chega! Pode sumir tudo na igreja, se a palavra tiver, tem tudo. Se pela palavra nós não conseguimos romper, não é por outra coisa. Peças, louvores, artes, todas elas devem beber da palavra para a sua apresentação, mas não havendo nenhuma delas, a exposição das escrituras é suficiente para você chegar no céu de forma eficiente. O seu tempo com Deus em casa, de oração, de louvor e de meditação na palavra, é muito mais importante, inclusive com a palavra que eu estou pregando nesse altar. Essa palavra daqui importante a palavra pastoral, uma palavra poderosa a palavra dos obreiros é poderosa, mas essa palavra aqui, ela pode sumir, a igreja pode fechar, a crise pode chegar. A pandemia mostrou isso, e teve um monte de crente que não era crente que se desviou, porque só era sustentado pela palavra do altar.
enquanto se esqueceram que o altar da palavra não está na igreja, o altar da palavra tem que estar na sua casa, meditando na palavra. É tão lindo que eu gosto do texto de Lucas 24. Vocês lembram dos discípulos que estavam fugindo de Jerusalém porque esqueceram da promessa? Esquecer aqui é uma forma figurada para a pressão que eles estavam sofrendo e não viram Jesus ressuscitar. E eles estavam indo para o caminho de Emaús e Jesus chegou perto deles. Eu fico me perguntando: Jesus, por que o Senhor não desistiu daqueles dois? E é Jesus respondendo para a gente: é porque eu não desisto de ninguém. Aqui, logo eles que estavam tanto tempo comigo, você acha que eu ia perder eles? E Jesus vai lá, e Jesus conversa com eles. O curso teológico mais intensivo que já teve na face da terra foi o curso que Jesus deu para aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Jesus falava a eles as escrituras, o Senhor falava sobre tudo aquilo que estava acontecendo. E o texto diz no versículo de número 27, do capítulo 24 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. Sabe quando a gente está junto com os irmãos, que a gente está louvando, está falando sobre Jesus, aí toma um cafezinho, e aí vai conversando, e aí ora, aí louvor, daqui a pouco chora, o tempo vai passando, e a gente não gosta de ir embora, a gente quer estar junto. O que é isso, gente? É que quando Jesus está, meu irmão, a gente perde o horário. Quando Jesus chega, a gente perde a noção do tempo. Aleluia! A presença de Jesus é mais poderosa do que ouro, do que prata. A presença de Jesus é melhor do que Netflix, do que YouTube, do que Facebook. Ai, irmão, a presença de Jesus é mais valiosa. Se vocês soubessem que tem países, que tem pessoas que gostariam de passar 30 minutos, 10 minutos como nós, e não podem por causa da perseguição. Eles colocam a Bíblia como contrabando para poder ler as escrituras, para poder se encontrar, e se encontram escondidos, e quando são achados, são decapitados. Lugares que gostariam de estar juntos e não conseguem. E às vezes nós estamos numa igreja como essa, com crentes cheios do Espírito Santo, que eu tenho aqui essa. Será que tem crente cheio do Espírito Santo aqui essa noite? E você se reúne em um lugar. Eu sei, meu irmão, eu sei que você passou um dia difícil, trabalhou, estudou, está aqui cansado, veio para um culto celebrar a Deus, mas eu sei que muitas vezes a nossa mente não está funcionando bem, a gente está cansado. Mas deixa eu te dizer que se a gente ligar um culto na África agora, nós vamos ver que os africanos estão lá muitas vezes sem ter o que calçar, sem ter o que vestir, mas tocando o tamborim, e vão dançando, cantando, celebrando, porque aquilo que é escasso, aquilo que tem falta, parece que eles dão mais valor. Mas deixa eu te dar um aviso, meu amado irmão: não espere perder para ter valor. Não espere perder para dar valor. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Não espere o coração apagar para que você possa se lembrar da oração melhor que você fez. Não espere a tristeza chegar para você se lembrar de um culto como esse. O que é que eu faço, pastor? Eu aqueço meu coração hoje, eu aqueço meu coração agora. Eu vou aproveitar que eu tenho aqui com os meus irmãos. Hoje é aniversário do pastor, mas não tem nada a ver com o pastor. Isso aqui é para celebrar o autor e consumador da nossa fé. Levante as suas mãos aos céus, levante, levante. Vamos dar adoração àquele que é digno. Vamos celebrar, vamos aquecer o coração. Vamos dizer glória, vamos dizer aleluia. Diga a Deus: obrigado, obrigado, obrigado que o Senhor me salvou, que o Senhor me remiu, e hoje eu posso levantar a minha mão sem ira e sem contenda e dizer glória, aleluia. Eu não vou perder para anjo. Anjo está no céu dizendo santo, santo, santo. Eu vou dizer santo, eu vou dizer glória. Vou te dar o tempo para você adorar. Faça a melhor. Aumenta a intensidade se ele merece. Aumenta a intensidade se ele merece. Para onde iremos nós? Se só tu tem palavras que aquecem o coração, então demonstra ao seu Deus que você o adora. Levante as suas mãos aos céus. É um tempo de adoração plena. Espaço para mais
vazio, todo vazio. Hoje é sua morada, a minha alma busca. Salta dessa cadeira, meu irmão. Ele está na casa, ele está na casa. Jesus, Jesus, Jesus. Vamos. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Você pode aumentar a intensidade da adoração? Pode, dá mais 2 dedinhos de adoração a Jesus. Vai, vai. Quem é este? Quem é este? Vamos, Mari, quem é este? Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados Quem é este? Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Glória. Dure a face, andore calamandure basúria. Ei, onde a mãe do levai, oi, não ardia os nossos corações quando ele nos falava a palavra. Glória, glória. Oh, glória, glória. Glória. Senta aí só mais uns, só mais 5 minutinhos. Senta mais 5 minutinhos. Ei, indoravanto leicobi a facélia. Glória. Quando os disponíveis se levantam, coração ardendo, Deus, Ele interrompe ciclos de opressão. O que Deus precisa dessa geração é homens e mulheres com corações disponíveis, incendiados. Se você tiver uma boa retórica, uma boa oratória, se você tiver uma boa voz, como a nossa querida cigarrinha Mari aqui, tá tudo bem, potencializa tudo. Mas isso não é uma condição sine qua non para Deus te usar. Deus vai te usar aonde você tiver acesso. Para de ficar pensando que Deus só usa os ministros dessa plataforma, gente. A guerra mais perigosa não é externa, é a paralisia interior. Da mesma forma que Céu não procurou gênero, ele procura disponibilidade. A guerra perigosa é externa, não é externa. Porque você percebe que Baraque, ele grita dizendo assim, ó, se você for eu vou, se você não for, não vou não. Cabra frouxo. Eu só vou se você for comigo. Baraque tinha exército, tinha chamado, tinha direção, mas faltava convicção. Há pessoas com capacidade, há pessoas preparadas, cheias de potencial, mas estão emocionalmente paralisadas, estão cheios de marcas, cheios de traumas. E muitas vezes esses traumas são religiosos. O medo frequentemente paralisa pessoas chamadas por Deus. Imagine.
A opressão dos cananeus começou antes da guerra. E quando foi que ela começou? Com intimidação. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo, irmãos, ele sabe fazer perfeitamente nós termos medo naquilo que nós temos maior dificuldade. Ele sabe onde é que dói. É por isso que antes dele destruir, ele vai tentar te distrair. E a distração é para te aprisionar do medo, que é a latência da sua falibilidade. Ele sabe. Muitos não estão presos por falta de capacidade. Eles estão presos por falta de coragem. Porque quando o medo nos aprisiona, o problema não é ter medo, ok? O problema é ser controlado pelo medo. É que o medo, ele é o oposto da coragem. E quando o medo ele aprisiona, você perde a perspectiva de coragem. A sua visão fica difusa. E você passa a não enxergar mais Deus como Ele é. Porque você tira o foco de Deus e coloca o foco na sua dificuldade. Então a sua fé lamina. Imagine se Davi ele fosse olhar para o tamanho de Golias para vencê-lo. Ele nunca iria vencer. Ele ia entrar no processo de medo que toda a nação estava. Só que o coração de Davi estava incendiado. Repita assim comigo: um coração incendiado enxerga além do alcance. Termina essa mensagem dizendo-lhes que quando Deus quer dar vitória a um homem ou a uma mulher, Ele usa a arma do inimigo contra ele mesmo. Aquilo que o inimigo pensa que é a arma dele para nos vencer, Deus usa a própria arma dele para fazer com que eles percam. A partir de hoje, o tamanho do seu inimigo vai ser o tamanho da queda dele sobre você. Não, você não me ouviu, vou falar de novo. O tamanho do seu inimigo vai ser o tamanho da queda dele para que você possa ter a sua vitória. O texto diz, então Débora disse a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera na tua mão. E o texto diz que o Senhor derrotou Sísera. Como? Preste atenção nisso aqui. Capítulo 5, verso 20 e 21. Desde os céus pelejaram as estrelas, e o ribeiro de Quizon os arrastou. O exército de Sísera possuía 900 carros de ferro. No mundo antigo, isso equivalia à mais avançada tecnologia da época de poder bélico. Era a diferença entre enfrentar soldados a pé e enfrentar tanques de guerra. Imagine um exército a pé contra um exército com tanques de guerra. A possibilidade de vitória era zero. Humanamente falando, Israel não tinha chance nenhuma. Só que tem um detalhe: belicamente, chance é zero. Mas Israel tinha uma palavra. Esse negócio de só ter uma palavra para mim é suficiente. Talvez você não tenha ninguém ao seu lado, mas se você tiver uma palavra, você tem tudo. A lógica dizia: Israel perderia, Baraque perderia, Débora perderia. E tem muita gente nesse tempo agora agindo por lógica. Deus tinha uma arma que Sísera não podia controlar. Qual era a arma? Aqui no texto, a arma é a chuva. Repita comigo: chuva. Deus sempre vai nos dar algo para a nossa vitória que advém do céu. Eu acho engraçado como Deus às vezes ele se infiltra na nossa história e faz coisas que a gente nunca imaginou e nunca sonhou. Deus está falando com alguém aqui. O seu plano é A, mas Deus está dizendo: eu vou fazer um B bem perfeito. Você está pensando que é por um caminho, Deus está dizendo: eu vou fazer por outro caminho que você nem imagina. É pela chuva. O capítulo 4 não menciona explicitamente chuva, mas o capítulo 5, no Cântico de Débora, ela revela o que aconteceu nos bastidores. Juízes, no capítulo 5, verso 4, diz que os céus gotejavam. No capítulo 5, verso 21, o texto diz que o ribeiro de Quizon se arrastou. Os estudiosos vão dizer que
Uma forte tempestade transformou o vale em lama. Irmão, soldado na lama ainda anda. Eu quero ver carro de ferro andar na lama. Eu quero ver tanque de guerra entrar na lama. Aquilo que amedrontaria Israel foi o que Deus usou para que Israel prevalecesse. A força do seu inimigo vai ser uma masmorra para a derrota deles mesmos. E quando eu falo isso, nós não estamos falando de inimigos físicos, nós estamos falando aqui de guerras que nós estamos enfrentando, lutas que nós estamos enfrentando, problemas que nós estamos enfrentando. O Brasil está em uma crise política. Deus vai usar a crise política para abençoar os crentes. Poucos receberam, vou falar de novo. Enquanto em ano de eleição muitos vão estar em crise, nós estamos em Cristo e vamos navegar na presença de Deus. Os carros de ferro, que eram a maior vantagem de Císera, tornaram-se sua maior fraqueza. O terreno virou um pântano, as rodas afundaram, a mobilidade acabou, a tecnologia foi vencida pelo sobrenatural de Deus. E aí você está dizendo: eu preciso me atualizar, eu preciso estudar, eu preciso viver a modernidade. Sim, meu irmão, se atualize, estude, entre na modernidade. Mas eu quero te apresentar um Deus que está acima da tecnologia, acima da modernidade. Pastor, mas eu estou ultrapassado. Mas se você ora, Deus vai fazer algo poderoso sobre a sua vida e sobre a sua história. Obviamente, né, irmão, que eu não vou pregar aqui bitolação, né? Quem tem acesso, quem tem condições, vá. Mas quem não tem condição, ora. Quem tem acesso, entre. Quem não tem, ore. Quem tem network, use. Quem não tem, ore. Porque tem gente que fala assim, né? Não segui porque ninguém me indicou. Não me aconteceu porque eu não tenho parente. Não fluiu porque não tinha ninguém por mim. Hoje Deus está dizendo: dobra o teu joelho. Eita, que desceu quente do céu aqui para aqueles crentes mimizentos, vitimistas. É porque ele teve alguém, é porque ela teve alguém, é porque ele teve quem indicou. Você tem um autor e consumador da sua fé que te indica. Quando a chuva caiu, Deus não fortaleceu os carros de Israel. Deus neutralizou os carros do inimigo. Porque Deus não precisa aumentar a sua força para vencer. Mas eu sou tão fraco, eu sou tão pequeno, eu não sei nem falar. E quem disse que precisa? É que eu gostaria de ser igual ao irmão Juvanildo, esse pastor. Eu gostaria de ser igual ao irmão Eliel. É porque eu gostaria de ser. Você não gostaria de ser igual a ninguém. Deus te fez vencedor como você é. Eu vou liberar uma palavra aqui para ver se aumenta a estima e quebra essa cisma, essa marca que você tem. Quando Deus te criou, Ele te criou com as suas limitações, com as suas fraquezas, com as suas debilidades, com o seu tamanho, com o seu acesso. Deus te criou desse mesmo jeito, e porque Ele te criou assim, Ele te deu capacidade de você evoluir, de você crescer, de você avançar. Ele te deu capacidade sim, mas nenhum de nós alcançaremos a estatura de varão perfeito nessa terra. Vamos estudar, mas não seremos os melhores estudantes. Vamos trabalhar, mas não seremos os melhores trabalhadores. Vamos ser empresários, mas não seremos os melhores empresários. Mas quando a minha limitação chegar, o sobrenatural te dá. Cadê você? Deus está dizendo: faça a sua parte. Mas quando a sua parte for limitada, a minha mão vai te pegar e vai te colocar de pé. Essa mão levantada, toca na mão que está do seu lado desse irmão, diga a ele, diga para ela: a sua fraqueza vai se transformar em força. A sua fraqueza vai se transformar em força. Diga mais forte: a sua fraqueza vai se transformar em força. Porque não é na tua força, não é na tua capacidade, mas o general de guerra vai fazer os inimigos cair no atoleiro e você vai celebrar. Quem acredita nessa palavra, levanta dessa cadeira dando glória a Jesus hoje aqui. Irmão, eu estou sentindo um cheiro de milagre na casa de crente.
Não, você não me ouviu não, eu estou dizendo, eu estou sentindo um aroma de mar vermelho se abrindo, sabe? Eu estou sentindo um aroma de gigantes caindo, sabe? Eu estou sentindo um aroma de curas que estão chegando, portas que estão se abrindo. Eu estou sentindo um aroma de mortes que vão embora. Essa semana eu tive uma enxaqueca que eu nunca tive na minha vida. O meu pico de pressão foi bater em 18, irmão. Eu nunca vi isso na minha vida. Fui parar em pronto-socorro há 2 dias tomando remédio. E hoje eu estava pela manhã orando, dizendo para Deus: é meu aniversário. Eu nunca preguei no meu aniversário. Eu nunca passei meu aniversário no altar. E eu disse aos irmãos que eu ia estar lá, cheio do azeite. E essa manhã Deus me visitou na minha cama. Eu senti a presença de Deus tomando o meu corpo. E hoje eu estou aqui, irmão, sem sentir uma gota de dor de cabeça. Sabe o que é isso? É Deus que ainda faz. Lavandoreva séria. Para você pode ser besteirinha, para mim não é, porque eu nunca tive enxaqueca, mas Deus está além das minhas limitações, além dos médicos. Hoje eu estou gritando aqui com alegria, sabe por quê? Porque Deus está comigo, não porque eu sou forte, é porque Ele pega a minha fraqueza. Eu não sei qual Deus que você está servindo, irmão. Você sabe que com a pressão com 18 como eu estava, poderia dar um AVC a qualquer momento, poderia dar qualquer treta aí, do nada. Do nada. Eu vim hoje no carro pensando, falei: Jesus, eu acho que aquele camarada leu a minha pressão errado. Eu estava querendo diminuir o que Deus fez. A gente tenta encontrar um métodozinho, né? E hoje de manhã eu estava na minha cama agradecendo a Deus pelo dia. Eu senti a presença de Deus me tomar. Eu falei: Jesus, o Senhor está me curando. Sabe quando a gente sente um negócio diferente, assim, entrando no nosso corpo, assim, a presença de Deus invadindo, sabe? Isso aqui é profecia para alguém. É fraquinho do jeito que você está, Deus vai fortalecê-lo, para que você veja o que Deus vai fazer com seus inimigos. O Mar Vermelho, o exército egípcio era superior, mas Deus transformou o mar em arma. Você lembra que o exército, o povo de Israel passa e o exército do Egito ele vem atrás, mas quem derrota o exército do inimigo? O Mar Vermelho se fechando. Aquilo que deveria ser a barreira para o povo de Israel morrer, se tornou arma ao seu favor. Davi não recebeu uma espada maior para combater Golias. Até Saul tentou lhe dar uma armadura que não dava nele. Ele até vestiu, mas ele percebeu que ia prejudicar a sua movimentação, sabe? Porque muitas vezes a gente quer usar o que é do outro, né? Muitas vezes a gente quer viver o que é do outro, a gente quer usar o que é do outro, quer falar como o outro. Deus não precisa que você se torne o outro. Ei, rapaz, eu estou sentindo que Deus está falando com alguém de forma muito direta aqui. Deus vai te usar do jeitinho que você é. É óbvio que tem uns negocinhos que Jesus precisa ajustar, sabe? Uns nós que Ele precisa tirar. Mas é do seu jeitinho, Ele vai moldando, vai modelando, vai botando gente do seu lado, gente boa, gente crente, gente que ora, gente que exorta, sabe? Para te ajudar, para te aconselhar. Mas Deus vai te usar. Eu estou dizendo, irmão, eu tô liberando isso aqui porque eu estou falando para profetas que não profetizam mais, pregadores que já não pregam mais, levitas que já não cantam mais, homens e mulheres que pararam, estacionaram. O Espírito de Deus está dizendo: chegou a hora de romper. Chegou a hora de romper. Davi não recebeu uma espada maior. Deus apenas tornou inútil a espada do gigante. A espada de Golias não serviu para ele. Há pessoas que estão olhando para o carro de velho, olhando para a estrutura poderosa, recursos que não possuem, inimigos que aparecem invencíveis. Mas a pergunta não é quem controla a chuva. Porque quando Deus muda o ambiente, irmão, aquilo que parecia impossível perde a força. Rapaz, Deus está falando com gente aqui que está diante de uma porta fechada e Deus está dizendo: a chave está na minha mão. Eu estou diante de pessoas aqui que tem um não
Um não. E Deus está dizendo: eu mudo tempos e estações para dar vitória ao meu povo, para que ele saiba que eu ainda sou o Senhor. Aquilo que o inimigo usa para tentar dominar a gente, Deus vai transformar no nosso maior triunfo. Sabe aquela derrota que está escancarada? Deus está dizendo: se prepara, que essa bandeira branca que você ia levantar dizendo é trégua, Deus está dizendo: pode jogar fora, você vai levantar a bandeira da vitória aqui. Císera perdeu porque confiou na terra, Israel venceu porque confiou no Senhor. Os carros eram fortes, a chuva era bem mais forte, porque acima da chuva tem aquele que manda a chuva, e aquele que manda a chuva é o Deus do toque da graça. E o Deus do toque da graça te trouxe aqui para te dizer que você vai romper, você vai vencer. E eu não sei onde é que você está atolado, mas Deus está dizendo: o inimigo vai ter que bater em retirada, porque hoje é noite de viver a vitória de Deus na sua vida. Coloque a mão no seu coração, por favor. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua casa. Eu quero que, por favor, você agora apresente a Deus a sua causa. Eu queria que você apresentasse a Deus qual é a sua dificuldade, o que é que está travando, qual é o seu inimigo. Qual é o seu inimigo? Qual é a porta fechada? O que é que está travando? O que é que está bloqueando a sua vida? O que é que tem feito você pensar em desistir? O que é que tem feito você pensar em parar? Deus te trouxe aqui para te dizer: você vai mais além, vai. Essa queda não foi para sua morte, essa fraqueza não é para sua morte. O Espírito de Deus vai fazer algo poderoso, porque você veio esta noite e essa palavra é profética para a sua vida. Esse tempo de fraqueza, de limitação, de medo, ele termina hoje. Pai, eu te apresento o teu povo, eu te apresento a tua igreja, eu te apresento esses teus filhos que passaram estes dias, essas quartas-feiras, buscando a tua presença, ouvindo a tua palavra para romper em fé. Eu não sei aonde eles estão presos, estagnados, mas eu sei que a tua palavra, ela é rema, ela é poderosa. Da mesma forma que o Senhor usou Débora, que o Senhor usou Baraque para vencer aquele exército inimigo, Senhor, e veio vitória da onde eles menos esperavam. Senhor, eu sei que vai vir vitória no povo de Deus esta noite. Começa esta noite. Eu sei que o Senhor vai trazer estratégias, que o Senhor vai trazer ideias. Eu sei que o Senhor vai fazer algo miraculoso, e vai vindo alto, da mesma forma que a chuva desceu e confundiu os inimigos. Pai, confunde os inimigos que atormentam os teus filhos, confunde os inimigos que atormentam a sua filha, e faz eles acreditarem que o Deus de Israel ainda está vivo, ainda está de pé no trono, e vai dar vitória a eles. Pai, nós cremos na tua palavra, nós cremos no poder do teu evangelho, nós cremos que o Senhor está de pé no teu trono esta noite para abençoar o teu povo por meio da tua palavra. E se isso é verdade, se nós, meu Senhor, que estamos aqui, cremos nisso, meu querido irmão, minha querida irmã, não levante uma mão não, levante as tuas mãos aos céus e dê o seu melhor brado de glória nesta noite. Aproveite e aplauda Jesus com alegria, mas faça isso com graça, faça isso com graça. Não há espaço pra mais nada, todo vazio que abri. Jesus, hoje é sua morada, a minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não há espaço pra mais nada, todo vazio que havia em mim, hoje é
Aplauda Jesus com muita alegria, porque nesta noite, sem dúvida, Ele fez coisas grandes e eternas no nosso meio. Queridos, muito rapidamente, queiram todos tomar assento. Como bem falou pastor Paulo Yuri, o próprio aniversariante da noite, pastor Fabrício, eu também, muito rapidamente, eu gostaria de fazer menção em um texto bíblico, dedicar ao meu querido companheiro, amigo, homem de Deus, terceira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 2, nos diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Meu amigo, gostaria de fazer menção do texto que o pastor Paulo Yuri recitou: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O Senhor verdadeiramente é um homem de Deus, cheio deste azeite que Deus tem derramado sobre a sua vida, um homem comprometido com a palavra. Eu costumo dizer, poucas vezes em público, mas entre amigos, entre conhecidos, que para mim é um grande privilégio, uma grande honra estar no campo de batalha ao lado de um guerreiro de tamanha grandeza como é Vossa Excelência. Louvo a Deus pelo homem de Deus que o Senhor é, pelo que o Senhor representa na minha vida, meu amigo, meu pastor, aquele que se preocupa com a minha casa, se preocupa comigo, não só comigo, com todos nós. É uma missão muito árdua. Nós que estamos próximos, mais próximos do Senhor, sabemos um pouquinho do quanto o Senhor é dedicado, do quanto o Senhor se entrega, do quanto o Senhor se doa para o bem-estar desta obra. Eu quero dizer, meu pastor, que o dono desta obra tem cuidado do Senhor, tem cuidado da sua casa, da sua família, dos seus filhos, tem cuidado da sua história. E o dono desta obra não deve nada a absolutamente ninguém. Que Deus continue te abençoando, meu amigo, te fazendo prosperar, e que Ele permita muitas outras datas onde possamos estar celebrando e adorando a Ele por sua vida, em nome de Jesus. Tem um vídeo aqui que vai passar nesse momento. Eu gostaria que muito atentamente possamos assistir. Vem aqui, rápido, vem para perto. Você acredita que a sua espiritualidade é ela que traz luz à sua realidade? Você acredita que dá para ser melhor? Você consegue exercer melhor a sua vida enquanto pai, mãe? O leão vai rugir enquanto o leão rugir mesmo. Existe um movimento espiritual essa noite para romper cadeias, para quebrar prisões. Glória a Deus, glória a Deus. Acendam as luzes, por favor. Queridos, eu gostaria de fazer menção em alguns visitantes que chegaram
logo após as apresentações. Está ali o evangelista Hernan, está o nosso querido pastor Givanildo, que nos coordena aqui no estado da Bahia, que é o coordenador da nossa querida SEADER aqui no nosso estado, está aqui também para prestigiar o nosso querido pastor. Está ali meu amigo Ubson, Deus abençoe Ubson, primeira vez que ele veio aqui e foi hoje, né? Muitas vezes não deu, né, Ubson, mas hoje deu certo, graças a Deus. Muito obrigado pela sua presença. Está ali também Daniel e está aqui conosco também o presbítero Anderson, que carinhosamente chamamos de Andersoninho, né? Anderson, que é presbítero da igreja, Aline Pau da Lima, ajuda o pastor Gessé, né? E também é vereador desta cidade. Então, está ali servindo ao Senhor na diretoria da igreja, trabalhando para o Senhor e também cumpre essa missão árdua, que é uma missão espinhosa, mas Deus tem dado graça ao nosso irmão Ninho, está aqui nesta noite também, veio dar um abraço no pastor Fábio Brito, e felizes estamos por esta noite tão honrosa. Eu quero convidar o pastor Fábio Brito para vir aqui muito rapidamente. Eu gostaria de passar algo às suas mãos. Irmãos, já estamos caminhando para o final. No final tem ali um bolo, refrigerante ou suco, o que você preferir. Então você saia com muita calma para você receber a sua bênção também, tá bom? Queridos, olha só, estamos passando em nome da nossa igreja, em nome dos membros desta casa, uma singela lembrança ao pastor Fábio Brito, neste momento, para que ele possa desfrutar juntamente com sua família. E cai o botão penteado diferente. Ô, glória. Felipe também, rapaz, o povo está tudo bonito, para a glória de Deus. Meu pastor, receba essa singela lembrança, a nossa igreja, para a sua casa, desfrute com muita alegria juntamente com sua família. Muito bem, queridos, nesse momento eu quero pedir ao pastor, convidar o pastor Givanildo para que possa levar a Deus uma oração neste momento, apresentando o nosso pastor Fábio Brito. Por favor, pastor Givanildo, se ele sentir no coração de ler um versículo, fazer algo, mas ele vai levar a Deus uma oração e estaremos retornando o microfone para o nosso pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é uma grande satisfação estar aqui quando o nosso amigo, vice-coordenador, pastor Eliel, nos comunicou sobre o aniversário do nobre amigo, pastor Fábio. A gente não mediu dificuldade. Eu estava indo para a congregação lá em Lauro, e aí engarrafamento. Estava eu, o evangelista Hernan, indo para lá, e aí o trânsito estava muito pesado, acho que tinha algum acidente. A gente retornou. Liguei para o pastor, dos pastores que tem lá na nossa congregação, e disse: a gente não tem condição de ir, mas o nosso coração estava já direcionado para estar aqui presenciando esse dia. Que Deus em Cristo continue te abençoando poderosamente, o Senhor e a sua família. Eu gostaria de deixar uma palavra de Josué 1:9. Amém? Medite nessa palavra, porque o Senhor, Ele te deu essa missão para pastorear essa igreja, e muitas coisas virão. Amém? Deus tem coisas muito mais além do que o Senhor pensa. Amém? Eu quero te desejar, como um amigo, que Deus em Cristo continue te dando vida longa. Amém? Essa família linda, que Deus abençoe poderosamente. Amados, eu peço, queridos irmãos, levante, por favor. Vamos fazer uma oração pelo mesmo e a sua família. Amém? As intercessoras? Pronto. Glória a Deus. Vamos estar orando. Amém? Em concordância. Santo Deus e eterno Pai, está aqui o teu servo, Senhor, o teu separado. Deus eterno, que o Senhor continue abençoando, ó Deus, o pastor Fábio,
juntamente com a sua família, ó Deus, sua esposa, seus filhos. Pai Santo, que o Senhor possa cobrir o teu servo, Senhor. Sei, ó Deus, que batalhas espirituais o Senhor tem, assim, meu Deus, dado ao teu servo, para que ele possa vencer, Pai. E o Senhor vai continuar dando graça, vai continuar, Senhor, fortalecendo essa família, ó Deus, porque o Senhor vai fazer coisas grandes através das suas vidas. Senhor Deus, que o Senhor possa, assim, nesse momento, Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor possa encher o teu servo mais e mais, ó Deus, da tua presença, e que ele possa alcançar as promessas, aquilo que o Senhor, meu Deus, ainda tem a realizar na sua vida, e o Senhor possa multiplicar anos e anos de vida, Pai, e ele possa alcançar as grandes promessas para a glória do teu santo nome. Ó Deus, aqui, Senhor, com a concordância da tua igreja, ligado na terra, para que no céu seja ligado, nós profetizamos bênçãos sem medidas, ó Deus, sobre a vida do teu servo e a sua família, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Graças a Deus. Amém. Meus irmãos, ainda de pé, nós já vamos terminar. Deixe-me agradecer. Como eu falei, eu não lembro de ter passado o meu aniversário, ter a honra, privilégio, nada, absolutamente nada contra quem faz diferente. Mas eu não lembro de ter tido a oportunidade de estar aniversariando no dia de um compromisso ministerial, dirigindo um culto, pregando. E esse ano me foi dado esse privilégio de poder ofertar esse dia, estar na casa do Senhor, de poder estar aqui cultuando. Os irmãos me conhecem. É o 5º aniversário que eu celebro com o toque da graça. E os irmãos sabem que eu particularmente não gosto de usar culto ao Senhor para nenhum outro tipo de questão, que são importantes, e que são importantes têm o seu espaço importante. Igreja e culto é para dar glória a Jesus, é para lembrar de Cristo. Reservar um tempo para orar pelo pastor e tal, tudo bem, é o que nós fazemos aqui com todos, e eu queria muito estar aqui com vocês, hoje, pregando o Evangelho, que é a coisa que eu mais amo fazer, cuidando, estando com vocês, e Deus me deu essa honra e essa dádiva de poder estar com vocês. Então, quero agradecer a Deus por esse privilégio que eu tenho, de ser pastor dessa igreja. Eu tenho o privilégio de ser pastor, irmãos, mas o privilégio ele é dobrado de ser pastor de vocês, de poder ter vocês como meus irmãos, ovelhas que não são minhas, ovelhas, elas são de Jesus, mas Ele colocou não somente nos meus cuidados, mas nos cuidados dos pastores que aqui congregam, e eu quero dizer a vocês o quanto eu os amo, o quanto eu tenho prazer de poder estar a cada momento com vocês, de ver essa igreja crescendo, de ver essa igreja pujante, cada dia mais forte, cada dia mais linda, cada dia mais poderosa. Se fosse você, eu tinha dado glória a Deus por isso, né? E fico feliz por poder viver esse tempo com vocês. Falaram aqui da minha idade. Irmãos, eu estou fazendo 44 anos. E eu faço votos que esses novinhos cheguem com 44 no meu shape, viu? Cheguem no meu shape, com a minha saúde. Eu quero que vocês cheguem lá, viu? Pastor Paulo Iuri, essa aqui nem é indireta, não é direta para você, viu? Brincadeiras à parte, faço 44 anos com muita alegria, cheio de vida e querendo viver mais. Felipe disse que fez um cálculo ali, ele disse a Deus que a placa do meu carro daria o ano que eu ia morrer. E quando ele fez o cálculo, deu 95 anos. Eu falei, Jesus, eu aceito. Significa que eu vou viver mais 55, Ailton. Imagine, que se eu vivesse mais 55, com vigor, saúde e força, está tudo bem. Mas, irmãos, muito obrigado. Eu quero agradecer a Deus, primeiro, para essa mulher maravilhosa que eu tenho em casa. Hoje ela botou o cabelo de Betty Bop, né? Ela foi, essa esposa do pastor, tem que estar na igreja no dia do aniversário dela. Eu falei, Jesus, me ajude. Ela está linda, Deus te abençoe, meu amor. Você faz parte disso tudo. Você não está atrás de mim, não. Você está do meu lado. Aquilo que eu construí foi porque nós construímos juntos. Eu não construí nada sozinho. Abaixo de Deus é você, junto e misturado. E eu não abro mão disso. Te amo. Deus te abençoe. Esses dois profetas aqui, o Caio e o Felipe, meus filhos amados. Minha família linda, que abaixo de Deus são vocês.
É a minha primeira congregação, são as minhas primeiras ovelhas. E aqui eu presto conta todos os dias da minha fidelidade ao Senhor. Quero agradecer a Deus por 2 amigos que eu tenho, que pastoreiam ao meu lado. Pastor Eliel, pastor Paulo Yuri, e acrescento aí ao pastor Jonatas também, que são amigos, não são companheiros de ministério. Estes caras são meus amigos. São pessoas que eu tenho total confiança. E os irmãos têm visto isso aqui nessa igreja. Quando eu não venho, eles tocam a obra, eles fazem a obra com muita alegria, com o coração aceso. Muito obrigado, pastor Eliel. Você é um companheiro leal, um cara que eu tenho o maior amor e carinho. Pastor Paulo Yuri é o nosso queridão, mais novinho, né? Ousado do jeito que ele é, mas é um amigo querido. E o John, esse homem elegante, esse homem que me veste. Hoje eu estou vestido todo de Jonatas Oliveira, irmão. Hoje eu tinha que vir dizer, eu sou Jonatas Oliveira. Só não digo que sou modelo porque eu estou com pouco cabelo, porque ele só gosta de gente cabeluda. E os nossos amados obreiros, vocês são preciosos, todos. Os nossos presbíteros, diáconos, auxiliares, igreja do Senhor, todos vocês, aqueles que estão conosco desde o início desta casa, aqueles que chegaram agora, saibam que vocês são preciosos. Essa querida banda linda, Felipe, Mateus, olha ele aqui, rapaz. Esse doutor aqui é virado, nosso psicólogo aqui, viu, Givanildo? Psicólogo, toca, prega, canta. Eu só não vejo ele nadando, rodando pirueta aqui, mas vou ver. Amém. Querido Luiz, Josi, todo o Ministério de Louvor, pessoal, todos vocês, pessoal que está lá no som, que me aguenta nesse microfone, tá bom, viu? Vocês deram um jeito nesse negócio, viu? Pessoal da luz aí, vocês. Luciano, você orou hoje para fazer esse vídeo, não foi? Quem foi que fez o vídeo? Foi ele? Foi Breno? Mas com certeza atenderam de Lu aí, que Lu é um bom professor, Lu é um menino arteiro. Deus abençoe todos vocês, amados. Que alegria estar com vocês. Aí eu pego o meu bolo e vou para casa. Eu falei, não vou fazer isso. Vai ter que ter bolo para a igreja. É que a irmã que fez o bolo falou, mas pastor, eu fiz um pequenininho para o senhor. É porque quando a gente entrega, Deus derrama. Vocês aprenderam, né? Então aí a irmã fez um bolinho, mas tem um bolinho para todo mundo. Acho que vai dar para todo mundo. Se não der para todo mundo, a gente reparte. Mas é minha alegria de poder celebrar esse aniversário junto com vocês e poder dizer que eu os amo. Meu maior presente é poder ter vocês como amigos, irmãos, ovelhas, igreja, que muito em breve nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Vamos orar e vamos comer bolo, né? Vamos orar, vamos comer bolo e vamos para casa. Minha gratidão eterna a todos vocês. Pai, muito obrigado por essa noite tão honrosa. Muito obrigado por estar na tua presença. Esse é o nosso maior desejo. É viver a tua vida, viver a tua graça, viver o teu plano, viver o teu projeto. Muito obrigado por poder estar aqui com os meus irmãos e poder desfrutar da tua presença. Leva-nos em paz para os nossos lares. Muito obrigado por cada vida que se fez presente para adorar ao Senhor, para poder me abraçar, para poder estarmos juntos enquanto igreja. Muito obrigado pelo privilégio de sermos igreja de Jesus. Nos dá uma noite de sono reparador, nos leva em paz para os nossos lares, nos dá uma semana poderosa na tua presença. É o que nós oramos, agradecidos por tudo. Em nome de Jesus, você diz amém. Domingo, 16 horas. O que é que nós vamos ter aqui? Batismo com Santa Ceia. Vamos lotar essa casa. Você, tragam convidados, os irmãos que vão se batizar, tragam seus familiares. É uma festa linda e todos nós estaremos aqui. E também teremos o Festival de Acarajé. Então o azeite vai permanecer. Vai ser azeite aqui dentro, azeite lá fora. Vai ser uma grande bênção. Então você venha com a alegria que a tarde aqui vai entrar a noite debaixo do azeite. Vai ser uma grande bênção para a glória de Deus, tá bom? Estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, não somente agora, mas para todos sempre. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Glória a Deus. Pra você, amém, nessa data diretoria da SEADER, querida, muito obrigado por ter